E eu quero chamar Thiago Fernandes. Quem é Bruno? Aliás, ontem eu falei com um grande especialista de futebol português, que é o Léo Gomide, meu irmão, e ele me disse: Everton, baita treinador, muito bom treinador. Acho que o Atlético está no caminho certo, etc. O grande detalhe é que foi campeão em Portugal, 10º no Wolverhampton, né? Convenhamos, meio de tabela, com o clube que é para meio de tabela mesmo. Então, só que tem concorrência, né, Thiago? Não, e a questão é a seguinte, HG, eu ia fazer, são duas situações. Primeiro, sobre o Bruno Lage. Quer encher a tela com o homem de novo, Andrezão? Aí, ó, aí ele ali. Boa. Primeiro, sobre o Bruno Lage, o Atlético está preparando de fato uma oferta para enviar para ele. Até estava conversando sobre isso com o Elton Novaes antes de começar o programa e o Atlético já se prepara para enviar uma oferta. O Atlético ainda não detalhou moldes do tipo quais serão as condições financeiras, qual vai ser o tempo de contrato, mas a diretoria já prepara essa proposta. Os caras já estão falando aqui que ele está com a raposa na jaqueta. Não, é um lobo, né? É do Wolves. Pois é, um lobo. Tá com a raposa na jaqueta. Isso é um lobo. Aí já tem um falando, e as estrelinhas do lado direito ali? Não, só aquilo ali é do nosso programa, pô. Da bola. É do Cruzeiro, não. É do Wolverhampton. Mas então o Galo vai enviar essa proposta pelo Bruno Lage. Existe esse interesse. E o cara que eu ia elogiar, na verdade, HG, porque eu conheço bem, é o Bruno Andrade. Mas deixa ele entrar aí ao vivo, eu falo com ele. Ao vivo ele vai me escutar elogiando bastante. Porque eu sou um fã do trabalho dele. E eu tenho uma gratidão enorme, cara, com os caras que me ajudam. Principalmente no momento de dificuldade. Esse cara me ajudou de um tanto que você não acredita. Daqui a pouco estará entre nós aqui. Ô Valu, da escola portuguesa veio o Pepa, que está fazendo um bom trabalho. Da escola portuguesa pode vir Bruno Lage. Tem ninguém dizendo que já é, tá? O Atlético tem concorrência. Me parece que tem duas propostas. Acho que uma da Espanha. Almeria. E uma é uma Almeria. proposta. Ô Bruno Lage, conta pra ninguém não, tá? Mas se você for para treinar o Almeria e deixar de pegar o Atlético aqui, você vai fazer uma bobagem. Mas tudo bem, a escolha é sua, tá? Agora só falta a turma falar que o Almeria é maior do que o Atlético. Aí eu paro, né? Te agrada a escola? Você vê o Abel trabalhando, você vê o Luiz Castro trabalhando, um grande trabalho no Botafogo. Ótimo. Tiveram paciência com ele. Mas outros portugueses passaram. O Paulo Bento, o Pinto. Você lembra do Pinto? Sapinto, que passou. Pois é, que eu estou tratando só pelo sobrenome. O Josualdo passou pelo Santos. Sapinto foi pelo Vasco, né? O Sapinto pelo Vasco não durou muito tempo, mas lá no Vasco também virou uma, 6 jogos, uma máquina de Mas uns moer caras, treinador. eu vou falar um cara aqui que eu... Desculpa me interromper o Fica à Valor. vontade. O Paulo Bento foi muito bem, velho. É que o Paulo Bento não tinha material humano. Mas o time do Cruzeiro atacava, o time do Cruzeiro tinha um monte de... O que eu tô Paulo dizendo- Bento caiu na época errada. O que eu tô Se ele dizendo pega é que é o 3 seguinte, meses depois, o time era outro. Sim, mas o que eu estou dizendo é o seguinte, de treinadores que vieram se deram bem, como o Abel, o Luiz Castro, o Pepa está se dando bem, né? Outros gringos também, mas eu estou falando da escola portuguesa. Você acha que o Atlético se traz, pode ser uma boa ideia, o Bruno Lage? Então, eu acho que tem que trazer não pela bandeira, tem que trazer pela competência. E nesse aspecto aí, o Bruno Lage é muito bom. Porque você mesmo já citou exemplo de portugueses que não deram certo. Como é que chama aquele bonito que veio pro América aqui, não durou nada também? Agora Um barbudinho? Sérgio Sérgio Soares. Soares. Então não é garantia, né? Técnicos Soares portugueses, Não é isso? técnicos Acho que não. argentinos, né? Sérgio Vieira. Vieira. Diferente de uma Não, turma, Soares né? não pode Porque ser. tem um movimento sendo criado, assim, que está bem forte até entre os técnicos brasileiros, que querem fortalecer. Não, acho que os brasileiros têm que ter preferência. Cara, eu acho que os bons técnicos têm que ter preferência no mercado, com sinceridade. E temos muitos bons técnicos aqui, o Abel Ferreira é o principal dele, né? Então, assim, para desespero de uma turma, comandada até por Oswaldo de Oliveira, é mais um técnico estrangeiro, né, que está no radar do Atlético. E a questão não é a bandeira. Eu acho que o Bruno Lage, as credenciais até em comparação, por exemplo, com o Pepa, são maiores. Ele foi campeão português, é claro, mas ele teve a oportunidade de dirigir o Benfica, que juntamente com o Porto Primeiro é quem trabalho liga profissional dele. pela hegemonia do futebol português. O Pepa fez um trabalho mais em equipes bem menores, onde sobreviver na primeira divisão portuguesa já era o suficiente. E o Bruno Lage com um bom... Você alcançar um 10º lugar com o Wolverhampton na Premier League, olha, é um senhor. É porque às vezes, né, principalmente, que bom que o Thiago Fernandes está olhando com outros olhos, porque eu acho que se ele fosse um cartola ele seria muito exigente, mas fazer um grande trabalho também, às vezes, não quer dizer necessariamente você ser campeão.
É um grande trabalho você ser 10º colocado na Premier League com o Wolverhampton. Não, que bom, Thiago. Aliás, tem uma coisa que você disse aqui que eu até entendo os brasileiros. Porque para trazer Kudê, para trazer... Deixa eu pensar um outro cara ruim. O Sapinto. Kudê é um grande técnico. Para trazer essas barcas mesmo, dentro deixa do os caras campo, daqui. Kudê é um grande técnico. Os caras ruins, se é para trazer cara ruim, deixa os ruins daqui mesmo. Não precisa trazer Kudê. Quais são os ruins daqui? Os ruins daqui? Você quer citar vários. Tô Ser tentando lembrar delicado. um ruim aqui que eu posso citar, que que eu não vá me comprometer. Agora, tem muito cara ruim aqui. Quando eu estava conversando com os colegas, e aí o Denilson até falou isso agora no Jogo Aberto, a gente tinha falado no grupo nosso. O Denilson falou que estava lá na Espanha. Oswaldo é ruim, hein? Oswaldo é ruim. Oswaldo Oliveira? Péssimo, ele é péssimo. Mas entre o Oswaldo e o Cudê, é o Oswaldo, tá no mesmo. Isso é péssimo. Babaca Foi é você, do Thiago no futebol. Babaca é você. Babaca é você. Babaca é você. Pensei bem aqui o que eu podia falar. Vai. E o Denilson disse que estava na Espanha agora para um jogo lá no Betis, um jogo festivo e tal. E aí ele disse que um jogador do Real Madrid, não é um jogador atual, que passou pelo Real Madrid, disse assim, ô Denilson, o que está acontecendo no futebol brasileiro? Que vocês estão buscando técnicos fora. O André estava até me destacando aqui agora, mas da metade, eu acho, do São Campeonato 10, Brasileiro. né? São 10 estrangeiros. Pelo menos a metade dos treinadores estrangeiros. Ainda contando com o Kudê, tá? Aí o Denilson disse, olha, nós estamos passando por um momento complicado, porque o Tite falou há um ano que sairia da seleção, perdeu a Copa, e até hoje os caras não conseguiram alguém. Só lembrando, conta pra ninguém não, viu, Edinaldo, que quem foi campeão mundial com a Argentina foi Scaloni. Conta pra ninguém, não. É que vocês ficam aí, é o Ancelotti, o Guardiola, o Klopp, o Abel, o Jesus, não sei o que. Então, a Argentina foi campeã com um cara que o torcedor tava quase... bem meia boca, hein? Flertou com... É o que eu tô dizendo. Flertou com o fracasso na Copa. Flertou, mas assim, ficou no cadafalso aqui, Ui! Mas foi campeão. É só que vocês ficam achando que, bom, vai pôr o Ancelotti lá e vai ganhar, e não é bem assim. Mas o que eu ia te dizer é o seguinte, eu perdi o raciocínio, porque o André me chamou aqui, pra você chamar o Bruno Andrade. Dá o Bruno Andrade aqui. Cara sério. O Bruno Andrade é uma figura que, assim, é a grande referência nossa em Portugal hoje, tá? Se alguém perguntar para você quem descobriu o Brasil, quem descobriu lá atrás foi Pedro Álvares Cabral, mas quem está redescobrindo agora é Bruno Andrade, que aqui está. Ô Bruno, daqui a pouco o Thiago Fernandes quer tecer palavras elogiosas a você. Eu já quero te dar boas-vindas aqui à nossa tela da Band, mas destacar com você, acima de tudo, quem é Bruno Lage. O Atlético estaria entregue nas mãos de um bom treinador. Bem-vindo, Brunão. Mais palavras elogiosas, aí o meu ego vai lá pra cima. Everton, um prazer falar contigo, o pessoal do Nos da Bola, o Thiago, enfim, todos vocês que participam e fazem esse programa brilhante. Gosto não só da versão Minas Gerais, mas da versão São Paulo também, do meu amigo Craque Neto. É um prazer falar com vocês, sabem que podem contar comigo sempre que possível. Bruno Lage, vamos lá. Bruno Lage surge muito bem lá atrás ainda, não sei se vocês tocaram nesse ponto. Ele era auxiliar técnico ou adjunto, como a gente fala em Portugal, do Carlos Carvalhal. Outro nome que já foi referenciado pelo Atlético Mineiro nos últimos anos. Ele era a cabeça pensante do Carlos Carvalhal, grande amigo do Carlos Carvalhal, braço direito do Carlos Carvalhal, e ele já projetando a ideia de ser treinador principal, ele deixa o Carlos Carvalhal ainda nos tempos do Sheffield Wednesday, na Inglaterra, e vai para o Benfica, inicialmente na formação, nas divisões de base. O Bruno Lage nunca foi um jogador, ele é tido aqui como uma espécie de como eu posso dizer, é alguém um cientista da bola. Essa é a expressão que a gente usa para Portugal, como é o Renato Paiva no Bahia. Aliás, são amigos, Renato Paiva e o próprio Bruno Lage. Com aqueles que não jogam futebol em Portugal, mas que trabalham, estudiosos da bola, são as pessoas que trabalham mais em leitura, no estudo, e o Bruno Lage tem essa percepção do futebol, basicamente, e ganha a oportunidade no Benfica e é campeão logo na sua primeira temporada, com um futebol muito vistoso, muito interessante, alguém super inteligente, que estuda mesmo o futebol dia a dia, vive do futebol, é apaixonado pelo futebol, sempre foi um treinador mais ofensivo do que defensivo, gosta do 4-4-2, mas não é revolucionário. Por exemplo, um ponto importante, caso o Bruno venha a acertar com o Atlético Mineiro, o que eu acho difícil nesse momento, o Bruno não mexe naquilo que tem dado certo.
ou pelo menos não muda muitos conceitos. Ele, quando vai para o Wolverhampton na Inglaterra e começa fazendo um bom trabalho, ele tem a filosofia dele de jogo, do 4-4-2, mas jogou com 3 zagueiros no começo da temporada pelo Wolverhampton, porque foi aquilo que o Nuno Espírito Santo, seu compatriota, deixou. Então, mais do que ser um treinador ofensivo, intenso, de pensar sempre no ataque, posse de bola, até porque o 4-4-2 dele, os extremos avançam bastante, né? Quase como um 4-2-4. Ele preserva aquilo que o antecessor dele deixou de bom. No caso, o Kudê saiu com vários problemas e o Bruno Lage seguramente tentaria aproveitar aquilo que o Kudê deixou de interessante no Atlético Mineiro. Ô, Thiago Fernandes, por gentileza, Bruno Andrade, à sua inteira disposição. Não, Bruno, para entender, você disse aí no início que acredita que o Bruno Lage não deve vir ao Atlético Mineiro hoje, ao Galo hoje, na verdade. Por que isso? E também te elogiar, cara. Eu falei que antes da sua chegada ao vivo, eu falei com o HG. Sou muito grato às pessoas que sempre me ajudam e você sabe que você me ajudou bastante num dos momentos mais difíceis da minha carreira profissional. E eu sou um fã do seu trabalho, te acompanho sempre, desde a época de gol e de lance, na verdade. Desde a época de lance, te acompanho sempre. E gosto muito do que você escreve hoje no UOL, do que você fala hoje na TV portuguesa. Sou um grande fã do seu trabalho, amigo. As palavras são recíprocas, gosto muito de você como pessoa, como jornalista, enfim, como homem, um super parceiro. Sabe que comigo essa parceria vai ser eterna, pode contar sempre comigo. Basicamente, Thiago, o Bruno Lage não aceitaria ou não aceitará a proposta que está para chegar, se já não chegou no Atlético Mineiro, até para trazer aquilo que eu sei, pelo menos aquilo que eu apurei. Às vezes a gente tem apurações diferentes, mas o nome do Bruno Lage, ele é sugerido ao Atlético Mineiro através de um intermediário, o Will Dantas, que é o empresário do Pedrinho. O Will Dantas não é o representante do Bruno Lage. O Will Dantas aproveitou da situação, percebeu que o Atlético precisava de um treinador, conhece as pessoas envolvidas no futebol português, porque é próximo do Bruno Macedo, que é uma das pessoas que cuidam da carreira do Bruno Lage. Na verdade, o empresário do Bruno Lage chama-se João Camacho, mas quem ajuda a intermediar as negociações, os contratos do Bruno Lage é o Bruno Macedo, que é ligado ao Juliano Bertolucci, que você conhece muito bem, Thiago. E basicamente, mais do que uma questão familiar, por exemplo, quando o Bruno Lage trabalhou na Inglaterra, ele não levou a família para lá, não levou o filho, não levou a esposa, mas tinha voos frequentes da Inglaterra para Portugal. Basicamente, ele ficava de 15 em 15 dias, ele visitava a família. No Brasil, isso é difícil. Ele não levaria a família e não poderia fazer essa viagem com frequência, como faz ou fez no caso da Inglaterra para Portugal. E outro ponto é que ele tem 2 propostas que financeiramente são mais vantajosas daquilo que o Galo sugeriu, ou pelo menos desenhou, que poderia pagar para ele. Uma é da primeira divisão do futebol espanhol, um clube do futebol espanhol, não é um grande, é um médio pequeno do futebol espanhol, mas que pagaria mais que o Atlético Mineiro. E na Arábia Saudita há um projeto audacioso, ambicioso. A Arábia Saudita está contratando praticamente todo mundo, quer grandes treinadores, quer grandes jogadores. O Bruno Lage tem uma proposta de lá. Então são 2 motivos que levam o Bruno Lage a não aceitar a princípio. Claro que depois pode ter uma reviravolta, não acredito, porque aquilo que eu ouvi nas últimas horas, para mim ficaram muito claras. O Bruno Lage agradeceu, tem agradecido, tem conversado com o Atlético. Por mais que tenha dito para o Atlético que não teria vontade, o Atlético falou, mas eu quero te fazer uma proposta, e ele vai ouvir a proposta, evidentemente. Mas juntando isso, Thiago, o fato de não poder levar a família e não querer fazer viagens frequentes, porque nem é possível, dada a exigência do futebol brasileiro, e porque há 2 ofertas mais importantes, no caso financeiramente falando, uma da Espanha e outra da Arábia Saudita. Jaime Júnior. Ô Everton, eu queria fazer uma pergunta pro Bruno, que é o seguinte. Hoje, me debruçando aí no tema Bruno Lage, eu gostaria de saber se o que eu estudei a respeito dele se bate com o que eu vou te falar aqui agora. Uma das situações que descobri olhando ali é que ele tem a capacidade de se adaptar bem ao elenco que tem nas mãos. E se ele vier para o Atlético, acho que seria ótimo, porque o Galo foi montado muito dentro das peças que o Kudê pediu, para jogar no sistema de jogo dele. O Kudê joga aqui no Brasil com um sistema de 4, com um homem à frente. Caiu ali nosso sinal, né? Não. Voltou. Uma linha de 4, um volante à frente, 3 meias e 2 atacantes, né? Você já disse que, vi isso nas minhas pesquisas hoje também, que joga mais num 4-4-2, né? E gosto da ideia dele de um 4-2-4, quando o time está no ataque, com 2 extremos e 2 atacantes por dentro. Essa é uma questão, a capacidade dele de se adaptar a um elenco, já que ele está pegando um elenco formado quase todo ele, parte dele, eu diria, né, por outro treinador.
Outra questão é que ele recupera jogador. E aí eu falo de Patrick, que é um ótimo jogador que o Atlético tem. Foi muito bem no São Paulo no ano passado. Só não foi melhor que o Calleri, segundo melhor jogador do São Paulo no ano passado. E no Galo não está conseguindo jogar a bola que ele jogou no São Paulo. Então, assim, é um cara com capacidade para recuperar o futebol do Patrick, do Edenilson. E outra questão, que é um treinador que usa bastante a base. O João Félix, por exemplo, no Benfica, é um exemplo. Ele usa o João Félix muito bem, foi muito bem com o treinador. E aí eu gostaria de saber de você o seguinte, essa minha pesquisa aí está correta ou você faz alguma ponderação? Fala, Jaime, prazer falar contigo. Olha, a pesquisa perfeita, eu só vou trazer um ingrediente a mais. Primeiro, em relação ao João Félix, certíssimo, não é o Bruno Lage que lança o João Félix, é o Rui Vitória, outro nome que inclusive se falou bastante no futebol brasileiro nos últimos anos e hoje trabalha como treinador da seleção do Egito. O Rui Vitória é quem sobe o João Félix, mas quem tira rendimento esportivo e financeiro do João Félix foi o Bruno Lage. O Bruno Lage transformou o João Félix num jogador de 120 milhões de euros, quase que da noite para o dia. Em uma temporada, na verdade não chegou a nem dar uma temporada inteira como titular, e o João Félix foi vendido por 120 milhões de euros, ou seja, teve a marca Bruno Lage nessa questão. É um treinador que de fato aposta muito naquilo que é a formação. Por exemplo, o Rubem Dias, hoje zagueiro mais que consolidado do Manchester City, campeão da Liga dos Campeões, também foi promovido pelo Rui Vitória, mas quem tirou rendimento mesmo e apostou sério no Rubem Dias foi o próprio Bruno Lage. Então, nesse ponto da formação, das categorias de base, é um treinador que olha muito isso, porque vem dessa essência. Antes de ser auxiliar técnico do Carlos Carvalhal, trabalhou durante muitos anos como treinador de formação. Então, é da essência dele esse tipo de situação. Sobre recuperar jogadores, você fala do Patrick, eu vou usar um outro nome aqui, esse talvez super significativo, talvez não tenha impacto no futebol do Brasil, mas para quem mora na Europa e acompanha um pouco mais, o Bruno Lage tirou do ostracismo um jogador que tinha o maior salário do Benfica, em que o Benfica apostou pesado, eu falo do Tarábit, que é um jogador que brilhava no futebol inglês, passou pelo Milan e de repente por questões mais psicológicas e extracampo, caiu de rendimento ao ponto do presidente, o antigo presidente, Luiz Felipe Vieira, afastar o jogador e dizer publicamente que ele nunca mais jogaria pelo Benfica. O presidente falou abertamente, é o presidente que geralmente cumpre o que fala, ou cumpria, não é mais dirigente agora. O Tarábit nunca mais veste a camisa do Benfica e foi jogar renegado na equipe B. E naquele momento o Bruno Lage era o treinador da equipe B. E durante a participação do Bruno Lage na equipe B, o Tarábit ganha rendimento, vai crescendo, e quando o Bruno Lage vai para a equipe principal, quando sai o antigo treinador Rui Vitória, o Bruno Lage puxa o Tarábit para a equipe e o Tarábit volta a ser um jogador importante que depois deu rendimento, acabou saindo por outros motivos, mas durante a estadia Bruno Lage como treinador principal do Benfica, ele recuperou um jogador que era um craque e sempre foi taxado como craque em Portugal e que o presidente disse que nunca mais jogaria, porém em questões entre elas extracampo, forma física, o Tarábit era gordo, o Tarábit era acima do peso. E o Bruno Lage conseguiu transformar ele num jogador importante. Então, nesse ponto, outra pesquisa sua perfeita. Ele recupera jogadores que estão esquecidos ou que estão em baixa. E para fechar a parte de aproveitar muito o que os outros treinadores deixam, eu falei logo na minha abertura, ele, apesar de ser favorável e adepto do 4-4-2, que muitas vezes é um 4-2-4, porque atacam em progressão, coisa muito ofensiva, muito rápido, quando ele chega ao Wolverhampton na Inglaterra, ele não abre mão do 3-4-3, que era o sistema tático usado pelo antigo treinador, o parceiro dele, o compatriota, o Nuno Espírito Santo. E funcionou assim. E durante muito tempo o Wolverhampton jogou bem, só que depois por N motivos, questões financeiras, perdeu alguns jogadores, o Wolverhampton caiu de rendimento, o Bruno Lage acabou saindo. Mas o melhor momento do Bruno Lage no futebol inglês foi porque ele aproveitou aquilo que o antigo treinador tinha deixado, que era o sistema tático e alguns jogadores de alto nível. Bruno Andrade, meu maior muito obrigado mais uma vez pela gentileza de ter nos atendido. Qualquer novidade, espaço sempre aberto aqui, fique sempre à vontade. Forte abraço. Eita, rapaz, sumiu, caiu o sinal do Bruno aqui de novo. Aqui, e se o Bruno Lage... Voltou. Agora sim, Bruno, então, te agradecer aqui, muito obrigado pela gentileza. Qualquer novidade, espaço aberto aqui, Brunão. Valeu, Everton. Desculpa ter caído 2 vezes, mas foi um prazer falar com vocês. Contem comigo. Continuação de bom programa. Valeu. Tá aí, Bruno Andrade. Gente, olha, foi uma passada assim, a limpo, né? Sobre essa questão do Bruno Lage.
E se ele vem e mantém o sistema do Cudê, o Cudê tem telhado de vidro. Não aguenta copo de cerveja, essas coisas jogarem não. O que vem é laje. Laje é mais resistente. Mais resistente. Então, Luciano para as escolas. Luciano para essas o escolas. Jaime Júnior, ele pensou. E aí ele esperou o momento oportuno para soltar essa aí. Agora, você sabe onde que o Bruno Lage